O meu nome é Francis Lane e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livro. Bom, gente, o livro escolhido para essa semana é o livro Rei Lear, escrito por William Shakespeare, tá? Esse é o livro escolhido. E, Fran, por que você quis ler esse livro? Bom, gente, antes de falar qualquer coisa sobre, toda vez quando eu já assisti, antes de ler qualquer livro do William Shakespeare, eu já assisti alguns filmes, tá? Dele, como Romeu e Julieta e vários outros filmes. Enfim, eu já tive um pouco de contato com William Shakespeare. Mas, quando alguém dizia, eu li William Shakespeare, aí a pessoa falava toda empinadinha, com o nariz assim empinado, toda metida. Aí no meu subconsciente eu já falava assim, nossa, que fresca. E aí eu acabei pegando raiva do William Shakespeare por causa dessas pessoas metidas. Que falavam assim, eu li William Shakespeare. Aí eu ficava com aquela cara de vontade de arranhar a cabeça da pessoa. E acabei pegando raiva de William Shakespeare. Então eu nunca quis ler nada dele. Até que um dia eu estava na faculdade e a minha amiga Juliana chegou com esse livro. Ela pegou e falou assim, Fran, você precisa ler esse livro. E ela pegou e falou assim, Tó, é pra ler. E aí eu peguei e li, ela me emprestou esse livro pra mim estar lendo e pra mim estar fazendo esse vídeo. Então, Ju, eu tenho certeza que você está assistindo o vídeo. Eu quero te agradecer muito por ter tirado essa raiva que eu tinha de William Shakespeare por causa das pessoas frescas que eu não gosto. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do William Shakespeare. Bom, gente, William Shakespeare, ele viveu aproximadamente 51 anos, tá? Ele nasceu em 1564 e morreu em 1616. Bom, gente, ele é um dos principais nomes da literatura, tá? Ele é muito conhecido, eu acho que meio impossível você não saber de quem é que eu estou falando. E esse livro, Rei Lear, ele foi escrito em 1605, aproximadamente. E uma coisa muito legal nos livros de William Shakespeare é que ele conta muito, ele é dramaturgo, tá? Então, se você não sabe o que é dramaturgo, ele conta histórias em formatos de drama, tá? Só que é tão legal que confesso que eu não gosto de poesia. Eu não sei, eu tenho um certo bloqueio com poesia, eu não tenho paciência com poesia. Mas lendo os livros de William Shakespeare, eu percebi que ele escreve as suas peças teatrais em formato de poesia. E eu acabei gostando, tá? E uma coisa que eu tenho que falar é que foi difícil ler esse livro. Eu confesso que quando eu fui ler esse livro, eu tive que voltar no comecinho umas 3 vezes. Por quê? Porque não é um livro comum. William Shakespeare, ele escreve em formato de peças teatrais. E para você entender do que está falando desse livro, você meio que tem que decorar cada personagem, ó. Esses são os personagens que são relatados, que são contados no livro. E para você entender, você tem que decorar cada personagem. E eu confesso que no comecinho, aquilo bugava muito minha cabeça. Eu tive que voltar umas 3 vezes para entender, ó. Gente, é disso que eu tô falando. Tem o nome dos personagens e a fala dos personagens. E isso, pra mim, foi um pouquinho difícil. Eu nunca li nenhum livro de William Shakespeare. Esse foi o primeiro livro que eu li. E vamos falar um pouquinho dessa história, né? Bom, conta a história do Rei Lear. Quem é o Rei Lear? Rei Lear, ele é o rei da Bretanha. Será que é isso? Deixa eu ver. Rei da Grã-Bretanha, gente, tá? E o que falar um pouquinho dele? Ele era um rei já avançado de idade e ele tem 3 filhas, tá? E o que acontece? Ele tá com vontade, pelo fato de ele estar avançado em idade,
ele tá com vontade de se aposentar. Ele quer ter os mesmos direitos de um rei, mas quer passar a responsabilidade para uma outra pessoa. E aí o que ele faz? Ele tem 3 filhas. E ele quer passar a herança, o reino, para elas, sabe? Quer dividir. E aí, várias pessoas aconselham ele que essa ideia é maluca, que ele não devia estar fazendo isso. E uma das principais pessoas que aconselha ele é um dos personagens que se chama Bobo. Ele é tipo que um palhaço, sabe? Ele é um palhaço que fica a serviços do rei e ele é o único que tem a coragem de falar as coisas pro rei, porque é meio que a posição dele, sabe? Ele fala as coisas meio que zoando, só que ele é o único que tem a coragem de falar as coisas para o rei. E aí o rei, ele tem uma ideia na qual ele junta as 3 filhas com o intuito já de passar a herança, de passar o reino, e ela já tem aquela consciência que ele quer dividir o reino. E ele fala assim, olha, a filha que mais demonstrar o seu amor por mim, eu vou dividir mais a parte da herança. Ou seja, ele quer que as filhas dele adorem ele. E aí, as 2 filhas mais velhas, é difícil o nome dela, deixa eu lembrar como que é. Ah, tá, lembrei. Gonoril e Regan é as filhas mais velhas do rei Lear. E aí, no mesmo instante que elas ouvem a proposta que o rei quer que elas adorem ele, que demonstrem um amor, elas começam a falar que ele é tudo para elas, que elas morreriam por eles, que elas moveriam montanha por ele, sabe? Que elas dariam a vida delas por ele, sabe? Começa a adorar, começa toda uma encenação, começa, ai pai, eu te amo, você é perfeito, blá blá blá. Começa a adorar o rei. As 2 filhas mais velhas, Gonoril e Regan. Se eu estiver falando o nome delas errado, me desculpem. E aí elas adoram o rei. E o rei fica muito satisfeito com isso. E aí é a vez da filha mais nova, Cordélia, adorar ele. E aí, Cordélia, sabendo da falsidade das irmãs, ela não tá feliz com aquilo, ela não quer, tipo assim, agradar o rei só por causa da herança. E ela pega e simplesmente fala assim pro rei, que é o pai dela, pai, é o seguinte, eu te amo como filha e nada mais que isso. E aí o rei fica putaço, porque ele não aceita que as 2 filhas mais velhas adorou ele, exaltou ele, e a filha caçulinha simplesmente tanto faz, tipo, eu amo você como filha e nada mais que isso. Ele achou pouco, ele achou que a filha Cordélia não amava ele, sabe? E ele se revoltou com isso. Então o que ele fez? Ele dividiu o reino, dividiu a herança, e para as filhas mais velhas teve mais bens, sabe? Elas herdaram muito mais o reino, muito mais a herança. E o que aconteceu com Cordélia? Pelo fato da Cordélia não ter demonstrado amor como o rei queria, ela ficou sem nada. O rei simplesmente deserdou ela, tá? E o que aconteceu? Cordélia tinha 2 pretendentes que queriam casar com ela. E pelo fato de Cordélia ter perdido o dote, pelo fato dela não ter sido falsa, um dos pretendentes desistiu dela porque ela não tinha mais o dote. Mas o outro pretendente, que era o rei da França, ele falou assim para o rei, que ele não se importava que ela não tinha mais dote, que ela não tinha mais bem, enfim, ele não se importava que ela não tinha mais nada, e porque a coisa que ele realmente queria era o ser dela, ou seja, Cordélia tinha um bem que era ela mesma, os princípios da Cordélia, a forma como ela era o que bastava para ele, e ele já estava satisfeito com isso. Então ele casou com Cordélia e levou ela embora. E o rei simplesmente tanto fez, tanto faz, porque ele estava desgostado com a conduta da Cordélia pelo fato dela não ter demonstrado amor como ele queria. E aí
a história relatada em cima disso, acontece vários acontecimentos. E no meio dessa história também conta a história de um lord que tem 2 filhos. E um dos filhos é o legítimo, é filho legítimo dele. E o outro filho é um filho, como chama? Um filho adotado. E esse filho adotado, ele meio que não vai herdar nada do pai, porque quem é que vai ter mais predominância é o filho legítimo. Então esse filho adotado se revolta e começa a colocar o Lorde, que é o pai deles, contra o filho legítimo. E aí tem toda umas intrigas, uns dramas. E aí ele coloca o pai contra o filho legítimo. E eu não posso contar mais, porque senão eu vou estar dando muito spoiler. Mas, gente, o que eu tenho pra falar é que é um livro muito legal, tá? E o que dizer mais? Esse livro, gente, retrata muito um dos principais temas, uma das principais coisas que você vai entender nesse livro é a traição, a ingratidão e muita intriga, tá? E, Fran, o que você achou desse livro? Bom, gente, minha primeira obra que eu tive contato com William Shakespeare foi o Rei Lear. E o que eu tenho pra dizer? É uma história muito triste, tá? Não é nada legal essa história. Você vai ler, você vai ficar um pouquinho triste, um pouquinho estressado, confesso. Mas, depois que terminar de ler o livro, vai te passar uma mensagem, sabe? Vai te passar uma lição pra vida. De que você não tem que, tipo assim, tem várias coisas aqui que fala, mas uma das principais lições é que você acaba decepcionando com as pessoas mais próximas com você, e a pessoa que você não daria nada é a pessoa que acaba te estendendo a mão. E essa foi uma das lições que eu aprendi nesse livro, tá? Que pode acontecer traição com você, com as pessoas próximas a você, e você vai se chocar com aquilo, você vai ficar péssimo, mas o socorro, a salvação vem de quem você menos espera. Então, gente, essa foi o que eu entendi desse livro. É um livro muito legal e detalhe, observações. Eu preciso dizer isso. Gente, William Shakespeare, cara, ele nasceu em 1564 e morreu em 1616. Eu falo que ele é velho, tá? Ele é velho, ele é um autor velho. Mas o que mais me surpreendeu lendo essa peça, esse livro do Rei Lear, é que ele tem uma linguagem, cara, é surpreendente. A linguagem dele é uma linguagem que eu sinto que ele está vivo. É uma linguagem que eu sinto que ele é do nosso tempo, sabe? Do nosso século. E, cara, ele não é do nosso século. Ele é um autor, ele é muito novo, sabe? Eu sinto que as palavras dele não é uma pessoa daquele século, daquele tempo, mas sim do nosso tempo. E detalhe, gente, William Shakespeare, ele foi fodão mesmo. Ele foi muito conhecido, é conhecido até hoje. E, cara, ele não fez faculdade. E ainda por cima, ele não tem nem colegial completo, tá? Ele teve que abandonar os estudos para trabalhar, para ajudar a família dele. E é uma das provas que, se você nasceu para arrebentar, cara, você nasceu para arrebentar, e não interessa se você é formado e o que for. Claro que seria bom você se formar, né? Ele não teve condições de se formar porque ele teve que ajudar a família. Mas é só para mostrar como o cara é foda. Bom, gente, se você gostou do vídeo, deu curtir pra me ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você tá esperando? Se inscreva, né, gente? E comenta alguma coisa do que você quiser. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que iria gostar de William... o sobrenome dele me trava. William Shakespeare. Tchau e até o próximo vídeo.